Carolina do Norte. Chapel Hill. Departamento de Biologia na Universidade da Carolina do Norte. Universidade da Carolina do Norte. Aqui, o biólogo Bob Goldstein e sua equipe estudam animais que poderiam sobreviver dentro de rochas numa viagem espacial. Isso é um tardígrado. Está se movendo no fundo da placa. Os tardígrados existem há mais de 600 milhões de anos. São os sobreviventes definitivos. Eles medem apenas 1/4 de milímetro, mas são animais totalmente desenvolvidos. Tardígrados são mais complexos que algo simples como bactéria. São animais multicelulares, têm olhos e pernas e andam como nós. Mas o que os torna particularmente fascinantes é o seu mecanismo de sobrevivência. Este teste de laboratório demonstra que o tardígrado se torna virtualmente indestrutível quando o seu corpo é desidratado. O corpo para todos os movimentos. As pernas desaparecem e o tardígrado encolhe até ficar uma bola. Os cientistas chamam este estágio de criptobiose. Quando o tardígrado entra nesse estágio, seu metabolismo para e ele pode sobreviver a condições incríveis. Pode sobreviver a menos 274 graus Celsius, quando o movimento molecular para completamente. Ele também sobrevive a temperaturas altas, como 303 graus Fahrenheit ou 150 graus Celsius. Ele sobrevive a temperaturas extremas, pressões extremas, radiações extremas. São qualidades que tornam o tardígrado o perfeito viajante espacial. É como se estivesse morto, mas está criptobiótico, está em criptobiose. Mas se adicionarmos água, ele revive e volta a andar. É um procedimento simples que traz o tardígrado desidratado de volta à vida. Se isso funcionar, ele volta a inchar com a água. E em poucas horas vai começar a andar. Os tardígrados desidratados estão aqui. Adiciono água. Eles começam a se encher com água e crescer. As pernas voltam a aparecer. E nas próximas horas eles começam a andar. Em 2007, cientistas expuseram tardígrados ao vácuo do espaço para estudar mais esta técnica incrível de sobrevivência. Quando foram trazidos de volta, acrescentaram água, e eles andaram bem, e voltaram a produzir embriões. É uma capacidade espantosa, que sugere a vinda de organismos alienígenas ao nosso planeta dentro de meteoros. Na Escócia, mas agora tem como atração um bichinho bem diferente, que existe desde a época dos dinossauros. Este aqui é o tardígrado, um animal que existe em quase todos os lugares do planeta onde há água. Você pode encontrar tardígrados nos musgos dos jardins e dos parques, nas fontes termais mais quentes do mundo, nas montanhas do Himalaia, na Antártida, no oceano. A gente não vê porque ele é microscópico, mede 1,5 milímetro, mas aqui ganhou uma reprodução gigante, que valoriza a fama de animal mais resistente do mundo. O tardígrado sobreviveu até a uma viagem espacial e do lado de fora de uma nave. A experiência feita pela Agência Espacial Europeia expôs milhares desses bichinhos à falta de oxigênio e à radiação ultravioleta. O Dr. Mark Siddall, curador da exposição, explica que o tardígrado tem a capacidade de entrar em uma espécie de hibernação, chamada de criptobiose. Quando enfrenta uma situação adversa, como de calor ou de frio extremos e falta de alimento, eles reduzem drasticamente o metabolismo, diminuem de tamanho e ficam num formato de bolinha. Esse estado pode durar anos. Basta receber um pouco de água para que ressuscitem. O animal é a estrela de uma das exposições mais visitadas no museu, A Vida no Limite, que tem uma coleção de bichos que vivem nos ambientes mais hostis do planeta. A diversidade das espécies foi o tema de mestrado deste biólogo brasileiro, feito com pesquisas no Museu de História Natural.
que demonstraram que ainda conhecemos muito pouco da natureza. A gente tem mais ou menos 86% das espécies terrestres e 91% das espécies marinhas ainda para ser descrita. Cada um desses animais pode trazer respostas sobre a evolução da vida na Terra. Quem sabe, num futuro próximo, o tardígrado não possa nos ajudar a descobrir como resistir às mudanças climáticas ou hibernar para longas viagens no espaço. O Dr. Siddall diz que não se surpreenderia se a utilização da capacidade de sobrevivência do animal fosse um dia usada na ciência ou na engenharia. Sérgio Gabriel, de Nova York, para o Jornal da Band. A seguir, conheça o tardígrado, também chamado de urso d'água. Seu corpo varia de 0,05 milímetro a 1,25 milímetro. Vivem entre os musgos e líquens. Não existe sistema circulatório e nem aparelho respiratório. As trocas gasosas são realizadas de forma aleatória em qualquer parte do corpo. A grande maioria se alimenta sugando o conteúdo celular de bactérias ou de algas. São encontrados em todo o planeta, desde o fundo oceânico ao alto do Himalaia. Suportam temperaturas próximas ao zero absoluto e também temperaturas altíssimas de quase 200 graus Celsius. São longevos, podem viver até os 120 anos de idade, o que é um recorde para um animal tão pequeno. Como se não bastasse possuírem fantástico poder reparador, os tardígrados simplesmente desligam seu metabolismo quando existem condições adversas, como extrema seca, por exemplo. Possuem também a inacreditável capacidade de reparar o seu DNA de danos causados por radiação. Aguentam a pressão de 75 mil atmosferas, o que equivale a dezenas de vezes a pressão enfrentada pelos animais dos locais mais profundos do oceano. Em setembro de 2007, a Agência Espacial Europeia enviou tardígrados ao espaço. Os bichinhos não só sobreviveram aos raios cósmicos, radiação ultravioleta e falta de oxigênio, mas ainda foram capazes de se reproduzirem num ambiente tão inóspito. Essa resistência a um ambiente tão extremo como o vácuo do espaço, sem oxigênio e sendo bombardeado com altas doses de radiação cósmica, é um mistério ainda sem explicação. Os tardígrados são completamente diferentes de qualquer outro organismo vivo do nosso planeta. Esquisito, tardígrado. E ele não é tão grandão assim não, viu? Ele é microscópico. Por causa dessa incrível capacidade de resistência, o tardígrado virou objeto de estudo. Se você estivesse nesse foguete, fosse mandado para o espaço e largado por lá, no vácuo, sem roupa de astronauta, o que aconteceria? Em poucos segundos, os líquidos do seu corpo ferveriam, seus órgãos explodiriam. Ainda bem que nunca uma pessoa foi mandada para o espaço nessas condições. E tomara que não seja. Esse outro bicho não teve a mesma sorte. Ele tem um sistema nervoso, um sistema digestivo, músculos, que nem você. E ele foi mandado para o espaço nesse foguete da Agência Espacial Europeia. E largado lá. Agora, o mais impressionante, ele sobreviveu. Como explicar que um ser terrestre sobrevive em condições tão extremas? Tem quem acredite que eles são ETs. No mínimo, um super-herói. Capaz de viagens espaciais, ele é o mais resistente dos animais. Ele é o incrível tardígrado. O maior dos maiores super-heróis do universo. E além disso tudo, ele tem o poder da invisibilidade. Pelo menos pra gente. É que ele é tão pequeno que a gente só consegue enxergar com o microscópio. Isso aqui pode estar acontecendo agora no quintal da sua casa. Num pedaço de musgo qualquer, um bichinho gordo se move lentamente. Em finas películas de água que envolvem o musgo. Sempre em busca de comida.
Mas como todo super-herói, ele tem um ponto fraco. Ele precisa estar sempre na água. Se tiram ele da água, se encolhe todo. Se transforma numa bolinha. Ele entra numa espécie de estado de hibernação. Criptobiose é o nome científico desse estado em que ficam os tardígrados quando estão fora da água. É o que explica a professora Clélia Rocha, da Universidade Rural de Pernambuco. Ela é especialista em tardígrados. Nesse processo, ele consegue desidratar o corpo, fabricar um revestimento extra da cutícula do corpo, e essa desidratação inibe as reações que os levariam à morte. Sem água no corpo, o metabolismo desse super-herói fica muito devagar. É como se ele se fingisse de morto. Dessa forma, ele consegue resistir a temperaturas superiores a 150 graus Celsius, inferiores a 270 graus. Ele sobrevive no vácuo, a altíssimos níveis de radiação solar. E foi desse jeito que os tardígrados voltaram inteiros do espaço. É o superpoder da criptobiose. Para os cientistas, esse é só o começo de uma grande descoberta. Eles esperam que um dia a gente aprenda a usar esse superpoder e assim consiga fazer longas viagens espaciais. A gente pode aprofundar essa informação, investigar exatamente, destrinchar os mecanismos biológicos que fazem com que os tardígrados voltem do espaço e continuem a viver normalmente para, num futuro, talvez distante, aplicá-la para seres humanos. Na Universidade de Manitoba, no Canadá, esse grupo de pesquisadores está fazendo um novo estudo. A gente quer ir ainda mais longe com as experiências espaciais com os tardígrados. Eles estão construindo um mini satélite que vai ser lançado no ano que vem. E dessa vez, os cientistas querem que os tardígrados saiam do estado da criptobiose em pleno espaço. A gente quer reidratá-los no espaço para ver se eles sobrevivem a longas viagens interplanetárias. Já encontraram vestígios de água em Marte, por exemplo. Queremos saber se o tardígrado poderia sobreviver por lá. Eles acreditam que os tardígrados podem ser os primeiros animais terrestres a colonizar outro planeta. Por isso tem gente que acha que esses bichinhos provavelmente vieram de lá. O que os tardígrados mostram é que é pelo menos possível que a vida sobreviva a uma viagem espacial. Mike Shaw já escreveu 3 livros sobre os tardígrados. Ele é um curioso americano, ele busca as evidências sozinho. Ele usa como base uma teoria científica bem conhecida, que é chamada panspermia. Segundo essa teoria, a vida veio do espaço. Se você acreditar que tardígrados vieram do espaço, como alguns acham, daí você poderia dizer que toda a vida veio do espaço. Talvez a vida nunca tivesse surgido se não existissem os impactos de cometas e meteoros. Esses corpos celestes teriam trazido a vida para cá. Agora, a maioria dos cientistas acha impossível que os tardígrados possam ter vindo numa dessas viagens. Especificamente no que diz respeito aos tardígrados, tem um registro da história evolutiva deles, tem registro fóssil, a história está toda documentada de uma existência desenvolvida no planeta Terra. Agora, mesmo terráqueo, a relação desse bicho com o universo pode ser uma chave. Olhando para o chão do quintal e para o infinito das galáxias, na busca por entender a riqueza da vida. Primeiro lugar. Se fôssemos como o animal número 1, seríamos invencíveis. Poderíamos sobreviver a temperaturas menores que 267 graus negativos e maiores que 148 graus positivos. Poderíamos suportar 1000 vezes mais radiação do que qualquer mortal. Mas o mais incrível é que poderíamos sobreviver sem água por 120 anos. Que animal é esse com poderes sobre-humanos? Esse é o tardígrado.
Normalmente, esse pequeno animal se movimenta sobre suas 4 patinhas rechonchudas, sugando os fluidos do musgo. Não parece ser muito resistente, mas consegue sobreviver às mais terríveis e difíceis condições porque ele simplesmente se encolhe e morre. Vamos dizer que as condições comecem a ficar secas demais para o tardígrado. Não se sabe como, mas ele consegue perder 99% da água do seu corpo, encolher suas pernas e tornar-se praticamente indestrutível. É assim que consegue sobreviver aos extremos de frio, calor, radiação e até ao vácuo encontrado apenas no espaço. O tardígrado é o número 1 porque consegue sobreviver no estado de animação suspensa por muito tempo. O recorde pertence aos tardígrados que estavam em um pedaço de musgo desidratado guardado em um museu na Itália. Quando os pesquisadores puseram a amostra em água destilada, ficaram mais que surpresos ao ver os tardígrados nadando. Eles viveram naquele estado de animação suspensa durante 120 anos. Os pesquisadores agora estudam o tardígrado na esperança de que um dia possamos viajar até as estrelas mais distantes. Será que poderemos percorrer vastas distâncias no espaço simplesmente entrando em um estado de animação suspensa como o tardígrado? Parece bem fácil nos filmes, mas na verdade teríamos que dormir durante muito tempo. Isso porque a estrela que está mais perto de nós é a Próxima Centauri, a mais de 38 trilhões de quilômetros de distância. Mesmo na espaçonave mais veloz, levaríamos quase 19 mil anos para chegar lá. Para se ter uma ideia, há 19 mil anos ainda vivíamos em cavernas. Dormir durante tanto tempo é um desafio até mesmo para o tardígrado. De todas as formas de vida no planeta Terra, não há outro animal mais adequado para os rigores das longas viagens espaciais. Afinal, um tardígrado pode voltar à vida depois de ficar morto por mais ou menos um século. É por isso que, quando se trata das belas adormecidas do mundo natural, o tardígrado é o mais extremo. Versão brasileira. Strobel's research ultimately led him to conclude that materialistic explanations for the origin of life were deeply flawed. And his examination of negative evidence did not end with the question of first life. He also learned of weaknesses in the most celebrated icon of Darwinian evolution. In Darwin's book on the origin of species, there's only one illustration. It's called the Tree of Life. Darwin used it to explain how every species of animal and plant that ever existed on Earth had evolved from the same common ancestor through small, gradual steps over enormous periods of time. Even though Darwin's Tree of Life is included in virtually every biology textbook published over the last half-century, contrary to what we've been told, there is no conclusive evidence of the common origin of all life. Perhaps the most damaging blow to Darwin's theory is the fossil record. If all living organisms have descended from the same primitive life form, then the rock strata of the Earth should be filled with the fossilized remains of animals that were once part of a great evolutionary chain. A chain of small biological modifications, ultimately leading to a spectacular diversity of life. Yet, after 2 centuries of research, highlighted by excavations in southern China,
The multitude of transitional experiments, or missing links, that should exist are conspicuous only by their absence. The most graphic example of this void in the fossil record is a geological era known as the Cambrian explosion. The branching tree pattern of Darwin's theory is actually not seen anywhere in the fossil record unless we impose it with our own minds. So the Cambrian explosion is the most dramatic refutation of the tree of life. The Cambrian explosion of life was a dramatic episode in geological history. Usually dated at about 530 million years ago, the exquisitely preserved Cambrian fossils reveal that the body plans for virtually every major animal phyla appeared, not gradually and slowly as Darwin had speculated, but instead with astonishing suddenness. If we imagine the whole history of life on Earth taking place in one 24-hour period, the current standard estimates for the origin of life put it at about 3.8 billion years ago, let's say 4 billion. So if we start the clock then, our 24-hour clock, 6 hours, nothing but these simple single-celled organisms appear, the same sort that we saw in the beginning. 12 hours, same thing. 18 hours, same thing. 3/4 of the day has passed, and all we have are these simple single-celled organisms. Then at about the 21st hour, in the space of about 2 minutes, boom, most of the major animal forms appear in the form that they currently have in the present. And many of them persist to the present, and we have them with us today. Less than 2 minutes out of a 24-hour period. That's how sudden the Cambrian explosion was. In a geological instant, the animal kingdom leaped from small, relatively simple organisms to extraordinary creatures with spinal cords, compound eyes, and articulated limbs. The record of this explosion of life looks nothing like Darwin's slowly branching tree. Darwin's theory is that there's a tree of life, where you have one organism diverging into many other organisms and big differences appearing at the top. What we really see is from here up. This does not exist in the fossil record. If I were using a botanical illustration, it would be a lawn with separate blades of grass sprouting independently of each other. And those would be the phyla. Now within each phylum, there is subsequent diversification, but even there, I don't see the branches connecting that would make them a tree of life. As scientists, it's not our job to force the evidence into a theory that just doesn't fit it. And so I have absolutely no desire or reason to uphold Darwin's theory at this point. I think what we're seeing today is a series of scientific discoveries that are opening the eyes of more and more scientists to say, wait a minute, I can no longer believe that pure naturalistic processes can account for the origin and diversity of life. There must be something else here. The challenges to Darwinian theory have led more than 600 scientists with PhDs from major universities throughout the world to sign a document titled A Scientific Dissent from Darwinism. It reads in part, "We are skeptical of the claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life." These are scientists with PhDs from Stanford and Berkeley and University of Chicago and Cambridge, major universities, who've looked hard and fast at the evidence and have walked away saying, I am not convinced. Maybe there's another explanation. Personally, the negative evidence forced me to conclude that Darwinism would require a blind leap of faith that I just had no good reason to make.